Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao 6º vídeo do canal da nossa série de educação financeira. E no episódio de hoje eu vou falar com vocês sobre a taxa Selic. A taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da nossa economia do nosso país, certo? E ela impacta diretamente na tomada de crédito. E eu vou explicar isso tudo para vocês para ficar bem entendido de uma forma bem simplificada. Pessoal, lembra que eu falei para vocês no vídeo passado sobre IPCA e IGPM que quem estabelece a meta da inflação do nosso país é o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central é responsável por promover que essa meta estabelecida realmente ocorra? Então, para ficar mais claro para vocês, o Banco Central, ele é o principal responsável por promover a estabilidade da nossa moeda. Isso em relação à inflação. E para que isso ocorra, ele utiliza a Selic. E além disso, o que eles têm que fazer, o que o Banco Central faz para que tudo isso aconteça? Ele tenta controlar a liquidez de mercado. A liquidez de mercado nada mais é do que a quantidade de dinheiro que a gente tem em circulação na nossa economia. Então, promovendo essa estabilidade, o que o Banco Central está fazendo? Controlando todo esse volume, toda essa quantia de dinheiro que está em fluxo, né? Está circulando na nossa economia. Beleza? Bom, dito isso, então, para poder fazer esse controle dessa liquidez de mercado, o que o Banco Central usa? Ele usa a taxa Selic. Então vamos lá, a taxa Selic ela é estabelecida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do nosso país, certo? E o Copom, o que ele é? Nada mais é do que uma reunião que acontece no mínimo 8 vezes no ano, em que grandes líderes da nossa economia, inclusive o presidente do Banco Central, sentam lá e definem qual que vai ser a nossa taxa Selic. Bom, beleza, André. Então quer dizer que eu já entendi que quem estabelece a Selic é o Copom e como que a taxa Selic afeta na nossa economia. Então, de uma forma fácil para eu explicar para vocês, imagina o seguinte, vamos imaginar dois cenários, né? Um cenário com a Selic subindo e um cenário com a Selic caindo. E aí vocês vão entender exatamente o que eu quis dizer quando eu falei que a Selic ela impacta principalmente diretamente na tomada de crédito, beleza? Bom, pessoal, pensando então no cenário em que ocorra uma queda da taxa Selic, é natural que também ocorra uma queda na taxa de juros em relação à tomada de crédito. E você concorda comigo que se tem uma queda na taxa de juros em relação à tomada de crédito, fica muito mais atraente para que o consumidor ou a empresa tome esse crédito? Afinal, ele vai estar pagando muito mais barato nos juros. Então, com essa tomada de crédito maior por parte das pessoas e das empresas, é natural que isso aumente o consumo dessas pessoas, certo? E com o aumento do consumo, é natural que também ocorra o aumento de preço dos produtos. E tudo isso vai fazer, consequentemente, com que ocorra a inflação do preço desses produtos, certo? E aí, levando para um patamar ainda mais legal, se você parar para pensar em relação ao PIB, ao Produto Interno Bruto do nosso país, tudo que eu falei aqui tem dois aspectos que estão relacionados ao PIB. Um deles é o aumento do consumo e o outro é o aumento do investimento. Afinal, você concorda comigo que com as empresas tomando mais crédito, elas vão investir mais nelas mesmas? Então, vai ter realmente um aumento do investimento? Então, com o aumento desses dois fatores, tanto o consumo quanto o investimento, é natural que o nosso PIB cresça. Então, no cenário de uma baixa Selic, o que acontece é que a gente tem uma alta da inflação. Então, para o nosso país, um ponto extremo disso também não é legal. Então, a queda da Selic promovendo uma inflação desordenada, e isso não é bom para o nosso país.
Pensando agora no segundo cenário em que ocorreria uma elevação da taxa de juros, da nossa Selic, você concorda que também ocorreria um aumento na taxa de juros em relação à tomada de crédito? E com isso acontecendo, é natural que as pessoas e as empresas não tenham mais atratividade por tomar crédito, afinal a taxa está muito alta, então isso vai impactar diretamente no consumo, então dando uma queda de consumo, que consequentemente vai levar numa queda de preço dos produtos e numa queda da inflação. E em relação ao PIB, lembra que eu falei no primeiro caso? Consumo e investimento? Então no segundo caso, caindo o consumo e caindo o investimento, também vai ocasionar na queda do nosso PIB. E para o nosso país, em casos extremos da elevação da Selic, isso não é atrativo, porque pode trazer uma crise econômica para o nosso país. Bom, pessoal, a grande conclusão que eu quero que vocês tirem de tudo isso, dos dois cenários sobre a Selic, nem no cenário da Selic subindo quanto da Selic caindo, isso traz algum benefício para a nossa economia. Muito pelo contrário, traz malefícios. Então, imaginando no caso da Selic caindo, isso vai provocar uma superinflação de preços na nossa economia. E no caso da Selic subindo, vai estar ocasionando uma recessão, uma crise econômica no nosso país. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês qual que é o conceito, para que a gente usa a Selic, né? Para que o governo usa a Selic para poder controlar a inflação do nosso país. Então é isso, pessoal. Se você curte o nosso canal, se você gosta do conteúdo que eu passo para vocês, por favor, não deixe de se inscrever, ativa o sininho lá embaixo, curte o vídeo, deixa comentário, compartilha com os amigos, porque tudo isso é muito importante para que eu possa estar atingindo um número grande de pessoas, levando conhecimento para todo mundo e que o YouTube veja o meu vídeo e tenha uma percepção de que ele realmente tem relevância para vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.